Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Estamos praticamente terminando o nosso ano letivo, né? E já estamos entrando nas retomadas de conteúdo. Então, na aula passada, fechamos os nossos esportes de combate, né? Com as duas modalidades japonesas. Hoje, retomamos o conteúdo das nossas primeiras aulas do trimestre. Lá. Quem lembra das nossas primeiras aulas desse terceiro trimestre, né? Que nós falamos de esportes de taco e campo. Hoje nós vamos recapitular, rever um pouco dos conceitos destas modalidades. Então já estou aqui, como vocês podem ver, com luva, com a bolinha de uma modalidade bastante forte, né? Então são duas modalidades que utilizam-se da luva, da bolinha e também do taco, né? Então faz jus ao nome, né? Que é esporte de taco e campo. Então o esporte é jogado no campo, né? E utilizando-se para isso de um taco, né? Então nós vamos recapitular, vamos rever na aula de hoje o beisebol e o softball. Na aula que vem nós vamos retomar o conteúdo do cricket. Então vocês devem lembrar dessas duas modalidades que nós trabalhamos nas nossas aulas, né, no início do trimestre lá, que era esportes de taco e campo. Trabalhamos o beisebol, o softball e o cricket. Então vamos retomar, vamos recapitular esses dois temas da aula. Então aqui nessas duas animações já temos, nessas três animações, perdão, já temos manifestações de estilos diferentes das modalidades, né? Então temos, na primeira delas, podemos identificar beisebol, aqui nós temos softball e aqui nós temos o cricket, né? Então são as três modalidades de esporte de taco e campo que nós vimos nas nossas aulas, né? Então, como que nós podemos diferenciar cada uma delas? Através dos equipamentos utilizados, através do estilo de lançamento utilizado, né? Então já retrata aqui para vocês. Então os movimentos de algumas modalidades são diferentes, os equipamentos também são diferentes, né? Então cada uma das modalidades tem suas especificidades. Apesar do beisebol e do softball ser bastante parecido, eles têm algumas coisas que diferem ali uma da outra modalidade, né? Então aqui os três esportes que nós vimos de taco e campo. Então definindo esses esportes, né? Então esportes de taco e campo são categorias que reúnem as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre essas bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar mais pontos, né? Então, esses daí são os esportes de beisebol, cricket, o softball. Então são esportes que caracterizam-se por sendo esportes de taco e campo. Então eu vou rebater uma bolinha, vou percorrer as bases, então eu posso fazer uma base, posso fazer duas, três bases, então dependendo da força da minha rebatida, né, é a quantia que eu vou correr, né? Dentro do cricket também tem essa ideia, né? Rebater e correr. O cricket, na aula que vem, nós vamos estar aprofundando ainda mais. Então a ideia é justamente essa, rebater e correr. Tem muita chamada também, em vez de chamar de pontos, né, o pessoal chama de anotar corridas, né? Então anotar uma corrida é fazer as 4 bases que existem tanto no softball quanto no beisebol, fazer as 4 bases e assim eu anoto a corrida que equivaleria a 1 ponto, né? Então esta é a ideia das modalidades de hoje. Bora para a nossa atividade então? Já caracterizamos os esportes de taco e campo, né? Temos a nossa primeira atividade da aula de hoje que já está aqui para vocês. Então é o quê? Fala o quê? De acordo com as imagens, identifique cada um dos esportes. Então vocês vão olhar nesses esportes, vão olhar nessas imagens, ver o que cada um desses esportes representa, né? Um tempo aí para vocês colocarem o que cada um desses esportes representa e já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção do exercício, que era a identificação, né, de cada um desses esportes que está aqui nas imagens para vocês. Então temos ali na letra A o softball. Então na letra A nós temos o softball, podemos identificar ali através do taco, né, que está ali na última base, na home plate, que é a última base, né? Então temos na letra A o softball. Na letra B nós temos o beisebol, então pela maneira de posicionamento dos jogadores ali, né, a maneira que foi lançada, o taco também, né, o estilo da bolinha, nós identificamos que esse esporte é o beisebol. E na última nós temos o cricket, né? O cricket fica mais fácil a identificação, né? Então podemos ver que existe a espécie de uma casinha ali atrás, né? Então lembra bastante a maneira que nós jogamos o bats, né, na nossa região aqui, né? Então temos o cricket aqui para vocês. Então o taco também é totalmente diferente do taco usado tanto no beisebol quanto no softball. Então temos as três modalidades presentes nesta imagem aqui para vocês. Então aqui nós vamos retomando o conteúdo, né, dentro dos esportes de taco e campo. Hoje estamos falando sobre o beisebol e o softball. Então qual que é a ideia dessas duas modalidades? Então eles são esportes jogados por duas equipes que alternam entre ataque e defesa. O objetivo é pontuar, rebatendo a bola com um bastão e percorrendo as bases, né? Então a ideia é justamente essa. Há um arremessador, que fica aqui. É a base do arremessador, né? Vai arremessar essa bola para o rebatedor, que fica aqui na home plate. A partir do momento que a bola é arremessada, a rebatida é válida. A partir do momento que é rebatida, o rebatedor precisa correr as 4 bases do campo, né? Então aqui o campo tem um formato chamado de diamante, né? Então a parte do infield é chamada de diamante, né? Onde estão as bases. Então rebati da home plate, tem a primeira base, segunda base, terceira base, retorno para a home plate. Percorri as 4 bases, anotei uma corrida para a minha equipe. Anotando uma corrida, caracteriza-se como um ponto, né? Então é esta a ideia, rebater e percorrer as bases. Posso percorrer essa base correndo uma base, correndo 2, posso ficar na base, posso permanecer na base, nós já vimos isso. Então não há necessidade de através de uma rebatida, eu percorrer as 4 bases. Se possível for, tranquilo, melhor ainda, né? Vou estar anotando já uma corrida direto para a minha equipe. Mas se não for possível percorrer as 4 bases, eu posso parar na base, esperar um próximo rebatedor da minha equipe vir e assim terminar a minha corrida. Nós vimos lá, vocês devem lembrar, né, que nós vimos que existem situações específicas especiais de pontuação, né, que o corredor pode estar percorrendo as 4 bases de uma única vez, né, principalmente quando a rebatida vai fora dos muros, né, então a rebatida chega lá na torcida, né, isso daí é chamado de roamer run, que é uma rebatida especial, né, que a bolinha vai pro torcedor, né? Então a partir do momento, por isso que a gente vê muitas vezes ali em filmes ou até mesmo em jogos, quem está acompanhando, né, os torcedores vão com uma luva de beisebol ou de softball pro jogo, né, porque a bolinha rebatida que chega na torcida, né, se o torcedor pegar aquela bolinha, ele pode levar essa bolinha para casa, né? Já imaginou você lá, uma bolinha, você torcedor daquela equipe, uma bolinha que deu o título ali do campeonato, a sua equipe, você ter essa bolinha em casa, né? Então é muito bom você ter essa lembrança aí do jogo, né? Então sempre os torcedores levam a luva, né? Porque a bolinha vem muito forte, então para diminuir o atrito, né? A força da bolinha, utiliza-se a luva e também dá mais firmeza à pegada. Então esta é a ideia do jogo. Também existem as entidades que regulamentam tanto o softball quanto o beisebol, que vão retornar às Olimpíadas, né? Foram esportes olímpicos, deixaram de ser e agora retornam às Olimpíadas, né? Então existem entidades que fazem essa regulamentação, escrevem as regras e organizam a parte de competição. Se tratando das Olimpíadas, né? Juntamente com o COI, eles organizam a competição de beisebol dentro das Olimpíadas. Então as entidades que regulamentam o beisebol a nível mundial é a WBSC, que é o World Baseball Softball Confederation, ou seja, a Confederação Mundial de Beisebol e Softball. Ela foi criada em 2013. Até 2013 nós tínhamos entidades distintas que regulamentavam tanto o beisebol quanto o softball. A partir de 2013, uma única entidade começou a regulamentar as duas modalidades, tanto o softball quanto o beisebol. É apenas uma entidade que a regulamenta,
que é regulamento, perdão, que é a WBSC. E no Brasil, nós temos a CBBS, que é a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, que foi criada em 1990. Então, no Brasil, a entidade até então era subordinada à Federação Internacional de Beisebol. A partir de 2013, que foi criada a WBSC, a CBBS passa a ser subordinada a esta entidade. Então, as duas entidades, a nível mundial e a nível nacional, que regulamentam, organizam competições, escrevem regras da modalidade que nós estamos vendo, tanto do beisebol quanto do softball. Aqui nessas imagens aqui são o campo específico utilizado tanto no beisebol quanto no softball. O formato do campo é o mesmo, né? Só que o campo de softball é menor que o campo de beisebol. O campo de beisebol é maior, o campo de softball é menor, né? Então essa é a diferença de campo. Então o tamanho do campo das modalidades são diferentes. Nesta imagem aqui é um campo de softball que está mostrado aqui para vocês. Podemos ver que o campo é menor. E na outra imagem, que nós já havíamos visto, né? Então é um campo de beisebol profissional. Então esse aqui é um campo das maiores franquias do beisebol, que participa da principal liga de beisebol americana, né, dos Estados Unidos, que é a MLB, que é a Major League Baseball. Então esse aqui é o campo do New York Yankees, fica justamente na cidade de Nova York, da equipe do Yankees, que é uma das maiores franquias aí dos esportes que nós existimos. Aí são poucas equipes de futebol que tem um orçamento que essa equipe trabalha. Então o orçamento dessa equipe é enorme, é gigantesco também, um dos maiores do mundo. Então, eles jogam nesse estádio aqui. Os equipamentos utilizados, então, para a modalidade, há necessidade de utilização de taco, né? Então, para a rebatida, há necessidade, precisa-se utilizar do taco, né? Então, o taco é utilizado para rebater essa bolinha. O taco de beisebol é um taco maior que o taco de softball, então o taco de softball é um taco um pouco menor. Há essa diferenciação de tamanho também que pode estar sendo utilizado e o formato dele também é um pouco diferente. Então, é utilizado o taco. A bolinha, então ela também, assim como o taco de softball é maior, né? A bolinha de softball também é maior do que a bolinha de beisebol. Tem aqui para vocês uma bolinha de beisebol, então essa bolinha de beisebol é menor que a bolinha de softball e também difere a cor, né? Aqui nessa imagem você já pode ver, então a cor da bolinha de beisebol é branca e a bolinha de softball ali está na cor amarela. Então tem a diferença de tamanho aqui para vocês terem uma ideia de proporção de tamanho, né? Como é a bolinha de beisebol, como é a bolinha de softball. As luvas também, então as luvas é extremamente necessária a utilização, né? Então os atletas utilizam as luvas, jogadores de defesa, né, vão utilizar a luva. Como eu sou destro, eu vou utilizar a luva na mão esquerda, né? Então, para quê? Eu apanho a bolinha com a mão esquerda e preciso arremessá-la novamente para um outro jogador para tentar eliminar corredores, né? Eu jogo com a mão direita, né? Quem é destro usa a luva na mão esquerda, quem é canhoto usa a luva na mão direita, né? Então tem essa diferenciação também. Obrigatório a utilização de luvas para a equipe de defesa. O uniforme também, característico, né? É obrigatório a utilização de capacete pelo rebatedor, pelo jogador. O catcher que fica ali atrás do rebatedor, né? Assim como a arbitragem também, né? O umpire que está aqui atrás dos rebatedores. Esse daqui que vai considerar a zona válida, né? De rebatida, né? Que é a chamada de zona de strike. Aqui o uniforme do softball também. O capacete é obrigatório, né? Aqui, como essa aqui, a atleta que está arremessando, ela utiliza de luva específica, né? A rebatedora aqui também está utilizando a luva, mas é uma luva somente para diminuir o atrito ali com o taco. Bora para mais atividade então? Já falamos como que funcionam as modalidades, temos mais uma atividade da aula de hoje que fala o quê? Defina esportes de taco e campo. Faz essa definição aí e já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção no nosso exercício, que era a definição de esporte de taco e campo. Então, ele se define como sendo modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para tentar correr o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre essas bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar mais pontos. Justamente esta é a ideia, rebater e percorrer as bases, assim, anotando corridas e, consequentemente, anota-se ponto, né? Então, as corridas são chamadas de pontos. Tranquilo? Então, essa aqui é a resposta da definição de esportes de taco e campo. Ali nós vamos trazer agora as diferenças, como nós estamos revendo os conceitos ali de beisebol e softball, nós vamos trazer as diferenças entre uma modalidade e outra. Eles têm o mesmo objetivo, têm a mesma ideia, mas tem algumas coisas que vai diferenciar um esporte do outro, né? Então, o softball, como já colocamos, é um esporte que tem regras semelhantes do beisebol, né? Ele é jogado em um campo menor e com uma bola maior e mais macia. Além disso, o arremessador lança a bola sem erguer o braço acima da linha do ombro. E o softball, né, que é aqui quebrando paradigmas, né, é praticado tanto por homem quanto por mulheres. Muita gente tem ideia que o beisebol é masculino, o softball seria feminino. E não, as duas modalidades podem ser praticadas tanto por homens quanto por mulheres, apesar de que existe um predomínio maior, né, de cada um dos naipes, né? Então, no beisebol a predominância é masculina, no softball a predominância é feminina, mas não quer dizer que seja específico ou exclusivo para cada um dos sexos, né? Então, ele pode ser praticado por ambos, né? Então, temos algumas diferenças aqui entre o beisebol e o softball. Aqui voltando novamente, então aqui já voltando lá, né? Então aqui, o que diferencia também é o arremesso. Então o arremesso uma característica que difere bastante o beisebol do softball, né? Então o beisebol, o arremesso é feito de maneira alta, podemos assim dizer, né? Então ele é feito de maneira alta, então dependendo da maneira que o atleta vai segurar a bolinha, é o efeito que ele vai colocar na bolinha, então ele pode lançar uma bolinha rápida, que é chamada de fast, a bolinha com curva, uma bolinha mais alta, mais baixa, né? Então são vários efeitos que o atleta pode colocar na bolinha, por isso ele deixa a bolinha sempre escondida atrás da luva, para assim arremessar, fazer o seu arremesso, né? Então dependendo da maneira que ele segura nas costuras da bola, é o efeito que ele coloca, tanto isso aqui no beisebol, né? Então os efeitos. E é feito desta maneira. Já no softball, o arremesso deve ser feito sempre no máximo até a altura do ombro, né? Então por isso que os atletas rodam e quando chegam nessa altura aqui eles lançam a bola. Então uma das diferenças, o lançamento no softball é feito no máximo na altura do ombro. Então essa aqui é uma das características também que difere ali o beisebol do softball. Tanto o beisebol quanto o softball é dividido em entradas, né? Então no beisebol nós temos 9 entradas e no softball nós temos 7 entradas. Cada entrada é dividida em 2 turnos. Quando um turno se encerra, as equipes trocam de posições. Quem atacava passa a defender e quem defendia passa a atacar. Para terminar um turno, são necessários eliminar 3 rebatedores. A cada 2 turnos, completa-se uma entrada que é chamada de innings. Então, é justamente essa a ideia. Então, são 9 no beisebol, 7 no softball. É a diferença ali de duração de partidas. Para que ocorra o término de uma entrada, né, é preciso a equipe que estava no ataque, eliminei 3 rebatedores da equipe que estava no ataque, essa equipe que estava no ataque vai passar para a defesa e precisa eliminar 3 rebatedores da equipe que estava na defesa e veio para o ataque, né? Então, toda vez que elimina 3 rebatedores, existem várias formas de eliminação, né? Eliminei 3 rebatedores, termina um turno, inverte seus papéis. Aí que estava no ataque passa a defesa passa para o ataque. Acabou, eliminei novamente mais 3, depois dessa troca, né? Acaba uma entrada. Então, são 9 vezes que ocorre essa mudança, né, no beisebol, essa mudança de ataque e defesa. São 9, no softball são 7. Se o jogo termina empatado, há necessidade de entradas extras até que ocorra um vencedor. Então é obrigatório ter um vencedor na modalidade. Então entradas extras até que ocorra um vencedor, né? E sempre dentro da mesma maneira, eliminar 3 rebatedores. Então aqui já coloquei para vocês, né? Então se empatado for, entradas extras, até que ocorra um vencedor.
As partidas podem variar ali de 1 hora e meia, né, até maratona de 6 horas de jogo. O primeiro turno é chamado de parte alta, né, em que a equipe da casa arremessa, e o segundo turno dessa mesma entrada é chamado de parte baixa, né, onde a equipe da casa rebate, né, justamente essa. Então, um dos privilégios da equipe que joga em casa. Então, ela vai começar arremessando para que, ao final das entradas, né, ela termine rebatendo. Né, justamente esta ideia da equipe jogar em casa. Então, parte alta é a equipe da casa arremessa, parte baixa a equipe da casa rebate. Tranquilo essa diferenciação aqui também. Então aqui temos nessa imagem alguns exemplos da modalidade, né, de beisebol, rebatidas ali. O arremesso do beisebol também que é feito, né? A maneira que é feito esse arremesso. Aqui nós temos o softball. Inclusive essa pegada ali é uma forma de eliminação do rebatedor. Não deixar a bolinha tocar no chão, né? Então o arremesso é feito por baixo, como está retratado ali para vocês nessa outra animação. Então o arremesso não deve passar da altura do ombro. Bora para a nossa atividade então? Já falamos das diferenças, né, das modalidades, temos mais um exercício que fala o quê? Cite as principais características que diferem o softball do beisebol. Então o que vai diferir o softball do beisebol? Um tempinho aí e já voltamos. Retornando então, galera, com a correção do nosso exercício, que é as características que diferem softball de beisebol. Então a resposta está aqui. A duração do jogo, né? 7 para o softball, 9 para o beisebol. O arremessador lança a bola sem erguer o braço acima da linha do ombro, no softball. O campo de softball é menor, a bola de softball é maior e mais macia. Né? Então são algumas das características que diferem o beisebol do softball. Está aqui para vocês. Duração, campo, arremesso e bola, né? São as diferenças que estão retratadas aqui para vocês. Aqui são vídeos, né, dentro do quadro Saiba Mais, que vão estar aprofundando ainda mais o conhecimento de vocês. Baixa o material, clica no link e assista que você vai aprender ainda mais a modalidade trabalhada na aula de hoje. As dicas aqui para vocês. Então, siga as dicas lá que vai ser muito melhor o aprendizado de vocês. Aqui fechamos a nossa aula que nós retomamos os assuntos relacionados aos esportes de taco e campo. Aula que vem fazemos mais uma retomada sobre esses esportes. Retomamos os conteúdos dos esportes de combate e fechamos o nosso ano letivo. Agradeço a companhia de vocês, forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!